Como se comparar com os grandes pode desanimar você? João Rios aqui, Xandro Natsumi do outro lado. Aqui a gente veio falar a respeito de 3 pontos desse vídeo. Primeiro, o momento certo. A gente vai te explicar a respeito disso. Como agir diante do grande e quais são as diferenças entre referência e cópia. Vamos lá então, vamos começar falando a respeito do momento certo. O que eu vejo muito acontecer, né, e eu sou ser humano, é claro que isso já aconteceu comigo, muitas das vezes eu me pego fazendo a mesma coisa porque eu ainda sou ser humano e vou morrer ser humano. A gente tem um costume, né, e tem uma frase que eu falo que é: existe uma diferença muito grande entre você decidir e você desistir. Quando você decide que vai até dar certo, você decide fazer o que tem que ser feito, você decide pegar uma estratégia, colocar embaixo do braço e ir até o final com ela, você desiste de desistir. Não faz sentido para você, por exemplo, né, que é normal a gente olhar para a grama do vizinho, olhar para a grama dos outros e achar que ela é mais verde. E aí você só fica perdendo tempo olhando a grama dos outros e se esquece que você está em cima da sua sem colocar água nela. A grama mais verde é aquela que você bota água, então bota na sua. O que é isso, João Rios? Toma muito cuidado. Você não pode nunca comparar o seu bastidor, o seu dia a dia, o seu perrengue com o palco dos outros, principalmente o palco dos grandes. Por quê? Os grandes são grandes por uma razão muito simples. Eles decidiram, não desistiram, eles estão lá fazendo o que tem que ser feito, fazendo aquela coisa, muitas das vezes sem mudar a estratégia, porque é o que faz dar certo. Se você muda a estratégia, eu te garanto. Lembra que a gente sempre fala, a gente sempre dá algum exemplo, a arte da guerra menciona lá. Se você tem uma estratégia, tá na guerra, vai até morrer ou até vencer com ela. Não tenta criar nenhuma estratégia no meio do caminho, ficar mudando, olhar, ah não, aquele tal pessoa. E tem outro ponto, né? A gente tá lá, de olho, algum grande fazendo uma coisa. Você tá lá seguindo a sua. Você não tá vendo o resultado. Claro, não é da noite pro dia. E aí você faz o quê? Ah, tal pessoa tá fazendo aquilo, eu vou fazer. Mas você tá vendo o output, o resultado. Você não tá vendo efetivamente o que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo tá por trás. Ali é só o reflexo, o resultado, o output. Você não pode ficar nunca olhando só o que você enxerga, porque o que você não enxerga é que está sendo feito de verdade e às vezes há muitos meses sendo planejado, organizado, orquestrado. Então, um primeiro ponto que é fundamental é: não se compara. Não se compara o seu bastidor com o palco dos outros. Mesmo porque o palco dos outros ele nunca vai trazer, ó, agora a gente vai fazer os vídeos de tudo aquilo que a gente não sabe ainda e vai vir falar para você pra gente passar vergonha. Não, não vai fazer isso. O que eu não sei, eu não vou falar. Aquilo que um show, eu vou trazer um show de horrores, então não se compara. Tá, João, beleza, mas como é que eu vou agir diante do grande? O que eu faço? Porque você mesmo fala, João, não tem que usar como referência, olhar, realmente entender, sim. Tem uma parada que o Xando falou uma vez, que é assim, você tem que olhar para o grande, não, pesquisar o grande e agir com o pequeno. Porque o que você é? É pequeno, principalmente quando comparado com o grande. Então, o que você tem que fazer, existe uma diferença, já falei em um vídeo, entre modelagem e cópia, né? Mas a gente vai falar, como a gente já falou no último ponto, que é a relação à diferença, é interessante você olhar assim, o que aquele grande está fazendo que eu posso fazer? Por exemplo, ele está com consistência, ele está fazendo uma coisa só, ele está realmente focado, ele não muda a estratégia. Pô, isso eu vou me inspirar. Não vou me inspirar no que ele está fazendo assim efetivamente. Eu tô falando no how to do. Ah, putz, o cara não para. É mais a mentalidade do que a estratégia em si. Né? Qual a mentalidade do cara? De ir até o final, de não desistir, de decidir e não desistir. Então isso eu me inspiro, né, irmão? Perfeito, e é exatamente esse ponto. A gente deve olhar e até se perguntar, na hora de comparar, na hora que você estiver desistindo, falar, pô, mas se o grande faz isso, é porque tem algum sentido, por que eu não faria? Né? E dentro dessa lógica de pensar, né, olhar para o grande e agir como um pequeno, eu lembro na época do marketing, do offline, né, alguns anos atrás, que é a área de onde eu venho, tinha uma agência na Europa. Ela ficou muito famosa, até o nome da agência era Taxi. Não lembro se ela era da Inglaterra ou se ela era americana, mas enfim, chamava Taxi. E o conceito dela era exatamente isso que nós estamos colocando nesse ponto. O que ela falava? Ela falava assim, ó, nós fazemos a mesma coisa que os ônibus fazem, só que com uma diferença.
personalizado e com uma agilidade maior. O que eles falavam? O ônibus tem que seguir todo o itinerário, tem que parar em todos os pontos e não tem como você parar onde você quer. Ele falava, nós não, nós levamos na velocidade maior de forma personalizada, só que nós também levamos você até onde você quer chegar. Olha que interessante, é Muito exatamente legal, né? esse lance, né? Você olhar o grande, mas fala, minha vantagem de ser pequena é essa, eu faço o que o grande faz, só que eu faço personalizado, eu faço mais rápido, é assim que se age como pequeno diante de um grande, né? Isso, e a gente até mencionou isso. Então, são dois pontos. Primeiro aprender com o grande e agir como o pequeno, principalmente com a questão da mentalidade relacionada a não mudar de estratégia, né, a consistência, tudo isso. E um outro ponto eu olho para o grande, eu ataco onde ele não ataca, porque para ele já não faz sentido ou porque ele não percebe isso, que é igual o Xando falou. O grande não vai personalizar nada porque o cara trabalha com a massa. Lembra que a gente falou de nicho, micro nicho, nano nicho, é a mesma coisa. Você tá olhando lá, puta, esse grande atua dessa forma, mas ele tá trabalhando, cara, com massa. O cara já tá, sei lá, já aparecendo na TV aberta, que é caro pra burro, né? Ou ele tá aparecendo, tô falando referência só pra gente entender. Eu vou atuar aqui, no micro, no nano nicho. Eu vou conversar com um a um. Você tá entendendo a diferença? Então você tem que aprender sempre, claro, óbvio, mas você só tem que tomar cuidado porque você tem que aprender, não tentar copiar. E aí a gente chega no nosso último ponto, que existem algumas diferenças gigantescas entre referência e cópia. Quando a gente fala muito de modelagem, que é um termo que existe muito, que é você, por exemplo, entender como que faz, como é que... eu não vou entrar a fundo na definição de modelagem, porque eu não domino a área, mas eu entendo assim, e é o que você tem que entender, né? Quando você olha, digamos que você esteja aqui nos acompanhando e você seja no marketing digital e você queira ensinar pessoas a viver de conhecimento, do seu jeito. E para você a gente é grande. E todo mundo é grande para alguém, assim como todo mundo é pequeno para alguém. Aí você viu, o João e o Xando começaram agora a gravar um vídeo por dia no YouTube. Caraca, essa é a pegada. Realmente essa é a pegada, mas não é fácil e não é para qualquer um. E não era para qualquer um, e eu coloco eu mesmo e o Xando no começo. Há 1 ano, 2 anos, eu nunca faria isso. Eu não estava pronto. Entendeu? A minha pegada agora, esse foco meu é simples, bater pesado no YouTube e formar minha comunidade. YouTube, comunidade. E o Instagram, as outras coisas você usa? Uso, mas o meu foco vai ser, no final das contas, sempre minha comunidade. Então, gravar no YouTube é uma forma de eu estar colocando o meu conteúdo para o máximo de pessoas possível, mas o meu objetivo é levar para minha comunidade. Por quê? Eu estou construindo uma mansão num terreno que é meu. É melhor do que eu construir uma mansão ou um condomínio em terreno alugado. Tá? Então são algumas coisas, isso aqui eu não vou nem adentrar muito para a gente não passar o tempo, mas a intenção é que vocês entendam justamente isso. Modelar não é copiar. Por quê, João? Por várias razões. Primeiro, o recurso que um grande tem, normalmente não é o mesmo recurso que você tem. Em vias de regra não é. Né? O tempo que eu estou dizendo, mas o tempo ele tem 24 horas, sim, mas multiplica isso por 10 pessoas, 20 pessoas na equipe. Então a gente não está falando de igual para igual. Dinheiro para fazer isso, para investir em tráfego pago, pesado, um monte de coisa. Então você tem que o quê? Usar como referência. Pô, referência faz sentido, realmente. Porque se você tenta copiar, lembra que a gente falou lá no começo de posicionamento, de realmente quem é você na internet, quem é você na tua vida, o que você gosta de fazer. Se você copia, você perde a tua essência. Você acaba fazendo com que cria uma personagem parecida com alguém. A gente tem casos grandes no Brasil que começou a copiar pessoas fora, imitar pessoas fora e ficou naquilo. E muitas das vezes a pessoa perde completamente a essência dela. Tipo, não faz o menor sentido. Quem é você? Parece realmente uma personagem. Isso faz com que você perca de verdade aquilo que você é. Vai ter um momento que nem você vai saber quem é você mesmo. E aí, se alguém te encontra em algum lugar, fala, nossa, mas na internet ele é X e aqui ele é desse jeito? Nossa, que horrível. Não é bacana. Não é interessante você perder. Né? E outro ponto. Como você sabe, ninguém é você. Lembra que a gente vai sempre voltar em várias coisas porque é o simples que funciona. E a gente não muda a nossa estratégia. E a gente tem uma bandeira. Então, por exemplo,
essa questão de fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém faz, é a mesma coisa pro grande. Você olhou o grande, beleza, todos os grandes que eu tô olhando como referência fazem isso aqui. Eu vou fazer, mas de um jeito que eles não estão fazendo. Não é reinventar a roda, é personalizar ela. De acordo com as suas características, de acordo com quem você é, de acordo com o que você consegue fazer. Nada fake, tem que ser legítimo, tem que ter verdade. Se não tem verdade, com certeza a verdade vai aparecer, né, irmão? O lance da cópia, ele tira a naturalidade sua, né? Tirou a naturalidade, tirou a performance. Então, um exemplo bem clássico aí para todos entendam, são pessoas que, por exemplo, não têm o hábito, porque não tem nada a ver com a profissão, de usar terno, comparado com um advogado. O advogado, né, eu conheço vários amigos, tem vários amigos advogados, você vê que o jeito dele ali de terno é natural, é ele, toda hora, o cara já acostumou com a roupa, é a mesma coisa que você tá de short. Agora, Exatamente. aqueles que não têm o hábito, é só quando vai em casamento, quando vai em alguma festa, alguma coisa, você tem que pôr o Funeral, terno, gravata, bonitinho. casamento. O cara fica, o cara fica até meio torto, Parece um assim, né? O cara cabide, né? anda, fala, nossa, negócio esquisito, é a gente querendo ser o grandão muitas vezes. Né? Você agir como se fosse ele, só que é tão irreal que todos percebem que você está querendo ser o outro, ser ele. Fica Saca? ruim, Isso, fica esse é o feio. lance da cópia. Fica Ninguém vai achar o tira sua contrário, né, irmão? legitimidade. Ninguém vai achar, ah, não, o grandão tá Não, copiando você. não. Cara, é meio óbvio. Então, entenda. Está aqui, deixa, tinha no Vou falar. marketing, isso aí, que tinha uma coisa no marketing que era assim, ó, naquela época você não tinha tanta conexão, né? Você via você fazia anúncios regionais, que era a agência minha era regional, né? Atuava no interior e no estado do Mato Grosso do Sul. E aí tinha um lance assim, ó, você fazia uma super campanha, rodava na cidade, cara, de repente você dava o azar de uma semana depois, ou até mesmo na mesma semana, algum grande fazia um anúncio na Veja, no Estadão. Acabou, cara, porque ninguém ia Game over. acreditar que Nunca. você fez primeiro, entendeu? Não, você Nunca. O cara ia imitou, falar, você imagina, copiou. você acha que é óbvio. E é isso que acontece muitas vezes, infelizmente. Por isso que desde o início fala, se você copiar o grande, rapidinho vai perder o efeito e vão saber que é cópia. Exatamente. Então esse é o ponto, você tem que entender, né? Você tem que ser, independente de qualquer coisa, se inspirar no grande não é copiar o grande. Usar como referência, como modelagem, com várias coisas, é um processo normal e que a gente sugere, realmente, entende o que estão fazendo, como estão fazendo. E aí você vai e aplica a tua realidade, certo? Então espero que vocês tenham gostado. Falamos hoje, né, como você se compara com os grandes. Como se comparar, dependendo, pode desanimar você, mas como você faz para poder não desanimar, mas sim te inspirar e te estimular. Falamos sobre o momento certo, para você não comparar o seu bastidor com o palco dos outros, como agir diante do grande e a diferença entre referência e cópia. Se você gostou, dá o teu like aqui, comenta embaixo aquele proceder padrão, deixa a sua mensagem para a gente. Se não gostou, não fala nada aqui, fala no privado, para a gente não ficar triste. Subscribe aí, faz a sua inscrição, bota o dedo aí no sininho para poder o YouTube te avisar quando tiver o próximo vídeo. A gente se vê em breve. Fique com Deus e até a próxima.